muito deprimentes, situações que dão cabo da vida de quem qualquer que seja o cidadão. Então, se no Hospital Geral do Huambo a criança que a mãe foi dar à luz não foi para casa, deram a certidão de óbito, não aparece a pessoa que levou aquela criança. Quem é essa pessoa que levou essa criança? Olha, muitas das vezes, eu hoje em dia observo que há muita gente a nível das redes sociais a tentar desvincular os angolanos para não serem pessoas que reflitam, mas que sejam pessoas que atuam com base numa forma mecânica de ser. Ou que as pessoas digam, olha, tem que ser assim, olha, deve ser assim. É mentira. Nós temos que procurar várias maneiras e formas de resolver os nossos problemas. Então, como é que vocês vão dizer que esse gajo é frustrado? Então, como é que eu, frustrado, sinto a dor de uma mãe que foi dar a luz ao seu filho e chega em casa, o filho não vai com ele? Vamos ouvir um bocado da peça. Vamos ouvir. Nós passamos aqui, emitimos aqui uma peça que fazia, uma matéria que fazia referência ao desaparecimento misterioso de um recém-nascido no Hospital Geral do Huambo. Será que já há uma informação sobre o caso? Acompanhe a reportagem que vem do Huambo com Mário Alberto Chilambavo. Delmiro, recém-nascido que desapareceu misteriosamente no Hospital Geral, continua sem explicação. Vamos retomar a peça que explica as circunstâncias em que o pequeno desapareceu. Eu dei a luz no dia 31 e no dia 1 me deram alta. Quando me deram alta, ficamos segunda e terça, quarta, quinta e sexta em casa. E na sexta-feira o bebê começou a complicar, se mudou de cor. Eu disse que mudou de cor, a criança não está a respirar bem, vou levar ao hospital. Fui no hospital do Cambiote. No Cambiote chegamos, meteu a criança no oxigênio, depois recuperou, estava bem. A doutora me disse, a criança vai complicar, vamos no central. Fomos no central, nos falaram que vamos internar. E no central levaram a criança no berçário, ficamos com ele sexta, sábado, até domingo. No domingo, às 5 horas, a criança estava bem. 9 a criança estava bem. A doutora me disse, vem mais 12 para amamentar a criança, 12h30. Cheguei 12h30 e a criança não está no berçário. A doutora me disse, eu falei para a doutora, perguntei para a doutora, minha criança que estava no berçário número 4. Ela disse assim, esse caso não é comigo. Fui na outra doutora, a criança que estava no berçário número 4. Ela disse, não, vem aqui, me tirou daquela sala do berçário, me levou para outra sala. Só me falou, assina. Cheguei, assinei e contei, ela me disse, teu bebê morreu. Doutora, como assim que a criança morreu? Só deixei ele, estava bem. Disse, morreu, já está na morgue. Vai na morgue, toma o atestado do óbito. Conformada com a triste notícia, a jovem mãe dirigiu-se à morgue para ver o cadáver de seu bebê. Chegamos lá, nos falaram, eu falei, viemos buscar o nosso corpo. Falaram, o corpo também não está aqui. Procuramos, revistamos todas as gavetas, não encontramos o corpo. Desesperada, a família recorreu ao Serviço de Investigação Criminal do Huambo. Fomos no SIC, filhos ali não olharam atrás, nos seguiram até no hospital, chamaram os moços que trabalham na morgue. Você trabalhando quanto? Dizia que trabalhamos 4. Eles pegaram, eles meteram no carro. Vamos na doutora, quem é que vos deu o corpo? Que é a doutora. Foram na doutora, a doutora disse, eu não tenho nada a ver, eu só entreguei o corpo. Mas como é que você vai entregar o corpo sem autorização da família levar o corpo na morgue? Assim mesmo que o agente estava a conversar com ela pegou o telefone dela, queria para se ligar, não sei se queria ligar onde. O agente disse, não, dá o telefone, não pode falar com alguém. Estamos a fazer puxa com o agente. A moça pega a garrafa d'água, atira na cara do agente. Pega o agente para lhe dar 2 cabeçadas, a moça. O agente lhe olhou, só ficou mesmo assim. Não agiu nada, não agiu por mal a gente. Disse, isso fica só mesmo assim. Depois fomos, é assim que fomos para casa. Nos disseram que vem mais 8 horas. De acordo com a família, o caminho investigativo levou o SIC a colidir com uma força maior que ele. Supostamente, o obrigou a lavar as mãos desse caso. As coisas estavam mesmo quentes, mas 8 horas chegamos lá, o SIC já não estamos a falar mais nada, só falando que esperam só a nossa ligação.
Diante desse cenário, a família entende que o pequeno Delmiro foi vítima de um suposto esquema de tráfico de menores e não está morto, tal como o hospital informou. Miúdo não morreu. Se morresse, devemos nos dar o corpo, nós devemos enterrar. Assim vamos chorar como? Então assim não morreu. A enfermeira só fez uma camuflação. O recém-nascido completa hoje 23 dias de vida, facto de que não está no seio familiar. A situação está a tomar proporções alarmantes que está a deixar assustado os munícipes do Ambo. Preocupa bastante a sociedade saber que nem mesmo nosso hospital, onde nós confiamos até a nossa saúde e principalmente a saúde daqueles que são o futuro de Angola, da sociedade em si, não transmite segurança. Se num ambiente hospitalar há desaparecimento de crianças, de bebês, essa toda coisa, vamos supor então, fora desse ambiente, como é que está as coisas. Já houve um caso semelhante um pouco antes de eu ter tido bebê e é uma coisa que acaba por chocar a todos, a sociedade em geral e particularmente as mães. E passa-nos de certa forma uma insegurança em relação às próprias maternidades, porque parece que fica mais seguro termos os bebês em casa em relação aos hospitais. Quero meu neto ainda morto, eu vou enterrar. Se vou chorar como as paredes, não estou a ver nada, meu neto. Vou chorar como? O silêncio das instituições públicas diante de casos recorrentes anos entendimentos. Olha, vamos só, peraí. Família, estávamos aqui a acompanhar. Isso é um caso altamente sensível e um caso complicado. Quer dizer, o neném nasce no Hospital Geral do Ambo. No Hospital Geral do Ambo. E depois de 23 dias, o miúdo estava no hospital. A mãe continuava a ir amamentar o seu filho. Eu, quando começo a ouvir aqueles debates na MFM, em que estão a se pronunciar com os ativistas, contra os ativistas, que muitos ativistas são vendidos, são comprados. Eu acho que os ativistas não devem parar de fazer o seu serviço, porque está a ser bem feito. Como é que você vai ter uma criança que desaparece no hospital assim do nada? A mãe chega, está aqui, o teu bebê morreu. Ontem esteve a amamentar o bebê, não há um telefonema. Com antecedência. E pelo que me parece, há uma outra matéria que o SIC tirou, que a TV Zimbo tirou. A TV Zimbo tirou a matéria que o ministro da Justiça, o Marcin Lopes, fala sobre que, nesse caso, existem forças maiores que estão a abafar o caso. Quer dizer, até dar à luz a criança angolana está toda punida naquele país, que até uma mãe, para trazer um filho, um angolano ao mundo, há um combate grande. É para nós vermos que quem governa Angola não tem... O que o Higino Carneiro vai trazer de novo, que vai dizer aos angolanos que as vossas vidas vão estar bem, vocês vão ser salvaguardados. O que é que vão trazer? Por isso é que aqui no programa, aqui em cima, tem o voto de quem não vota. Porque esse bebê recém-nascido, ele não vota para ninguém, coitado. Mas ele precisa de uma gerência estadual que vai proteger a continuidade. Nós não estamos a magoar o ontem, nós estamos a magoar o amanhã. E não podemos agir como se fôssemos pessoas que não temos nada na consciência e contar que um dia tudo vai estar bem. Nós agirmos assim e essas coisas fazemos assim. Desaparecido do nada, ninguém diz nada, é complicado. Essa é a nossa mana Elizabeth Teixeira. A Marisa Brigada diz assim, nossa irmã que vem: estou presente para mais um episódio. Temos que denunciar, gritar, reivindicar. Não podemos ver a criminalidade desse grau e nos mantermos calados. Uma dor que arde no peito. Ela é mãe. Está entendendo? Então,
nós estamos a viver situações no nosso país que realmente a gente deve dizer que nós precisamos, para além de uma revolta popular, nós precisamos de arrancar o MPLA do poder. Não temos outra palavra, porque hoje é um neném. No tempo do Zedu, houve aquela mãe, eu depois vou procurar essa matéria, houve aquela mãe que levou a criança no hospital, levou a criança na creche, perdão, e quando voltou, disseram que a sua filha morreu, passou mal. Quer dizer, não há uma comunicação, não existe nada. E não conseguimos resolver o nosso problema interno e queremos trazer crianças da Ucrânia. Então, muitas pessoas hoje dizem que os programas feitos por nós nas redes sociais são programas que só abordam questões que dão desgastes psicológico, que há uns que dizem que estamos a separar os angolanos. É mentira. Nós não estamos a separar os angolanos. Mas nós não vamos ver situações desse gênero a acontecer no nosso país e nós vamos nos manter calados. É mentira. Portanto, eu condeno essa barbaridade, isto que está-se a fazer com o bebê Belmiro, a ponto da sua avó, da sua mãe e da comunidade estarem preocupados e as pessoas estarem a pensar, teve ali depoimento de pessoas estarem a pensar que se calhar temos que ter uma outra opção. E vê-se que a matéria passada pela TV Zimbo é matéria daqueles que sabem que essa criança foi roubada, foi levada pelo senhor Talho, fulano Talho, é um caso mesmo só perdido. Nota-se, porque nós temos que começar a estudar a forma do semblante das pessoas quando estão a falar desse caso. Portanto, é importante que nós tenhamos coragem, conforme disse a Marisa Brigada, temos mesmo que continuar a gritar, porque senão nós vamos ser vítima de algo que a gente ainda não sabe o que é que está para acontecer. Vamos entrar numa outra abordagem e que vai coincidir mais ou menos com as mesmas coisas. As crianças não têm proteção. É preciso que a gente reafirme aos angolanos de que quando se diz o voto de quem não vota, não é necessariamente estamos a falar que o voto é que vai garantir, mas que se não há proteção, não há nem sequer um